meus queridos, sejam muito bem-vindos nesta maratona de questões para o concurso do TRF. Eu sou a professora Ana Júlia Cachan e nós vamos resolver hoje 3 questões de direito previdenciário com conteúdo específico para o concurso do TRF para ajudar você nessa sua preparação reta final para a prova que está logo aí. Se você está curtindo, se você está gostando desse conteúdo que a Nova está disponibilizando para você, então se inscreva na nossa página, curte, compartilha, chama os amigos, para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo gratuito para vocês por meio do YouTube, ok? Muito bem. Então vamos resolver 3 questõezinhas de direito previdenciário para o concurso do TRF, para você ficar bem craque na hora da prova e não ter nenhuma dificuldade. Antes da gente passar para a questão, apenas fazer uma ressalva para vocês com relação ao conteúdo de direito previdenciário. Vocês sabem que a gente vem passando aí por uma série de modificações legislativas, então eu queria chamar a sua atenção para as modificações introduzidas por uma leizinha 13846 de 2019. Eu sei que você já está estudando pela lei e sabe que ela sofreu essas alterações recentes, mas chama a sua atenção, porque você bem sabe que o examinador gosta de novidade legislativa e tenho a impressão que pode vir alguma questão aí relacionada à pensão por morte ou auxílio reclusão, que sofreram profundas modificações recentemente no âmbito do direito previdenciário, perfeito? Então fica a dica aí para você caprichar neste conteúdo, lógico, sem esquecer do resto da lei 8.212, da lei 8.213, daquele pedacinho da Constituição, enfim, em termos legislativos a matéria está bem delimitada, é tranquilo para você entender aquilo que você precisa estudar, perfeito? Muito bem, primeira questão, então, vamos lá. Nossa primeira questão é uma questão que vai falar de cálculo de benefício previdenciário, então vou fazer a leitura da questão para vocês e aí a gente resolve. Sobre os cálculos dos benefícios previdenciários do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, não está correto o que consta de... Primeira coisa, então, vamos grifar aí que nós estamos falando do que não está correto, tá? Para a gente não ter dúvidas com relação a aquilo que a gente vai procurar no nosso gabarito que está relacionado a uma assertiva incorreta. Letra A. O INSS utilizará as informações retiradas do Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, sobre os vínculos e remunerações dos segurados para fins de cálculo do salário de benefício. Quando houver dúvidas sobre a regularidade de um vínculo, o INSS poderá exigir a apresentação de documentos que servirão de base à anotação sob pena de exclusão do vínculo. Essa assertiva, pessoal, já vamos aproveitar que a gente está aqui falando e já vamos considerar. Ó, essa assertiva ela vai falar sobre o CNIS. A gente sabe que o CNIS é prova plena de vínculo e de salário de contribuição na forma da lei. Que de fato, olha só, de fato o CNIS é essa prova plena. E ele serve para identificar os vínculos de trabalho e serve para identificar os salários de contribuição. Mas na forma da lei, se houver qualquer questão que possa estar relacionada à regularidade dos vínculos ou dos salários de contribuição, o INSS tem o poder de exigir uma documentação para complementar aquilo que consta já do CNIS do segurado. Perfeito? Então, é tranquilo para a gente entender que esta afirmação aqui está correta, tá? Essa é uma afirmação correta. Perfeito? Então, vamos eliminar a letra A, porque nós estamos procurando a informação incorreta. Letra B. O fator previdenciário será de incidência obrigatória nos cálculos das aposentadorias por tempo de contribuição integral proporcional e dos professores e facultativa na aposentadoria por idade e não obrigatória nas aposentadorias especial e por invalidez. A resposta está correta. Olha só, fator previdenciário é aquele multiplicadorzinho que você já estudou que vai levar em consideração o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de sobrevida do segurado. Naquela ideia que o sistema tem de
fazer que o benefício seja calculado na proporção do tempo de recebimento para o segurado. Então, se eu vou ficar muito tempo aposentado, o sistema diminui o valor do meu benefício por meio da aplicação do fator previdenciário, ok? Aonde esse fator previdenciário é obrigatório? Na aposentadoria por tempo de contribuição, seja ela integral, proporcional ou do professor, porque a gente sabe que a aposentadoria do professor é apenas e tão somente uma aposentadoria por tempo de contribuição com tempo reduzido. Lembram do professor? A gente reduz 5 anos, desde que ele esteja, né, com o tempo total de contribuição no exercício efetivo do magistério, assessoramento ou coordenação pedagógica ou direção escolar e seja nível médio, educação infantil ou ensino fundamental, senão não tem direito à redução do tempo de contribuição. Aí ela é o fator previdenciário é obrigatório. Na idade, ele não é obrigatório, ele é facultativo. E na especial e na invalidez não existe fator previdenciário, perfeito? Vamos compreender que existe aquela regrinha 8595, que foi introduzida pela legislação em 2015, que é um dispositivo que vai permitir que o fator previdenciário seja afastado do cálculo do benefício. Isso não torna o fator desobrigatório na aposentadoria por tempo de contribuição, mas traz apenas uma alternativa para o segurado. Se ele optar por atingir aquela pontuação 8595, que a gente sabe que para 2019 já está 8696, porque é uma regrinha progressiva, ele pode optar por não aplicar o fator previdenciário se ele esperar atingir essa pontuação. Mas o fator é sim obrigatório na aposentadoria por tempo de contribuição. Perfeito? Muito bem. Na sequência, letra C. Para os benefícios por incapacidade e salário maternidade, então aqui eu estou falando de benefícios por incapacidade e salário maternidade. A regra de cálculo é a média aritmética dos 12 últimos salários de contribuição. O valor deste benefício não poderá exceder a média dos últimos 12 meses de salário de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável. Agora, eu pergunto, a média das últimas 12 contribuições não é critério de cálculo de nenhum benefício previdenciário. Regra geral, eu vou usar salário de benefício. Lembram do salário de benefício? Média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, ou de todo o período contributivo, ou de julho de 94, dependendo da data de ingresso do segurado no sistema. Aí eu tenho fora da regra do salário, eu uso o salário de benefício, aplico o coeficiente específico de cada benefício. Fora da regra do salário-benefício, eu tenho salário família e salário maternidade, que tem cálculos específicos, e depois eu tenho pensão por morte e auxílio reclusão, que usam o salário de benefício de uma forma indireta. Agora, a média das últimas 12 para chegar em renda mensal inicial não existe, tá? O que existe é no auxílio-doença. Depois que eu faço todo o cálculo do salário de benefício, lá tem o coeficiente, 91%, o valor do auxílio-doença está limitado à média das últimas 12 contribuições. Mas não é critério de cálculo de renda mensal inicial, e sim, apenas e tão somente critério de limite de valor do benefício, que a legislação que o sistema estabeleceu dessa forma justamente para evitar que o valor do benefício seja maior do que o valor que o segurado recebe se estivesse trabalhando, para não ficar mais legal ficar em benefício do que continuar exercendo a sua atividade laborativa. Perfeito? Então, esta resposta que nós estamos procurando. Letra C. Vamos fazer e vamos continuar lendo, porque eventualmente a gente pode encontrar uma outra assertiva que nos gere dúvida. No período básico de cálculo, né, letra D, no período básico de cálculo, que a gente chama de PBC, período básico de cálculo, se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição no período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo, perfeito, regrinha copiada da lei, tá? Então, com relação à letra D, a gente não tem nenhuma dúvida. Letra E, salário maternidade.
e salário família não seguem as mesmas regras de cálculo que as aposentadorias por tempo e idade especial, pois não são calculados através do salário de benefício. Perfeito? A gente já falou, eu já comentei que são dois benefícios que não usam o salário de benefício como critério de apuração de renda mensal inicial, ok? O que essa questão traz para a gente? É uma questão extensa, porém não uma questão complicada, porque ela vai fazer referência especificamente a conteúdo legislativo. Se você fizer a leitura da Lei 8.213, do artigo 29 para frente, que trata de cálculo de benefício, você vai encontrar exatamente todas essas informações na forma como elas estão lançadas aqui. E isso faz com que a gente tenha mais certeza e mais convicção de que é importante para você, nessa sua caminhada, que você faça a leitura da lei. A gente assiste a aula ela faz, obviamente, uma simplificação do conteúdo legislativo, até para a gente poder entender, porque tem um monte de palavrinha que a gente nunca ouviu falar quando a gente vai estudar para concurso, não é? Então, a gente simplifica nas aulas, simplifica nos materiais, mas é importante que você faça a leitura da lei. Quem faz a leitura da lei, dos termos da lei, não vai ter dificuldade numa questão como essa, que está praticamente repetindo dispositivos da norma legal, sem grandes dificuldades, ok? Vamos apenas conferir, então eu pus letra C, gabarito letra C, e passamos para a próxima questão de previdenciário, falando agora de benefícios por incapacidade. Então, olha só, sobre os benefícios por incapacidade é incorreto afirmar, vamos mais uma vez procurar o que está errado. Letra A. Para os empregados e empregados domésticos, o empregador fica obrigado a pagar os primeiros 15 dias de afastamento. Ele está falando de empregado e empregado doméstico. Os primeiros 15 dias de afastamento da licença saúde e só a partir do 16º dia o segurado afastado receberá do INSS. Essa é uma assertiva que pode nos induzir a erro, porque de fato o empregado só vai ao INSS a partir do 16º dia, os 15 primeiros dias, que a gente chama de período de espera, quem paga é a empresa, quem paga é o empregador. Acontece que essa regra ela se aplica única e exclusivamente ao empregado e não ao empregado doméstico. Apenas para a figura do empregado é que há a necessidade desse chamado período de espera, desses primeiros 15 dias que a Previdência vai bancar o benefício, que a empresa vai bancar o salário e no 16º dia, aí sim o INSS vai bancar o benefício. Para as outras categorias todas, empregado doméstico, avulso, segurado especial, contribuinte individual, segurado facultativo, para todas as outras figuras da lei, o auxílio-doença ele tem início na data de início da incapacidade, desde que o requerimento seja feito dentro de 30 dias. Se não, a partir da data do requerimento, também é texto expresso de lei. Lá você anota no seu material, que é o artigo 29, aqui é o artigo 59. E seguintes, tá? Da Lei 8.213 de 91, que você sabe que vai te acompanhar aí no seu estudo do direito previdenciário. Então, de fato, essa é a nossa alternativa incorreta. A gente vai ter certeza disso fazendo a leitura das demais assertivas aqui, para saber se de fato nós não estamos cometendo nenhum engano nessa resposta. Vamos na sequência. Letra B. A carência para auxílio-doença é de 12 meses, salvo nos casos de acidente de trabalho e de qualquer natureza, bem como nos casos de doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social. Perfeito? Perfeito. A gente sabe que pro auxílio-doença, pessoal, a carência é regra geral de 12 meses. Isso vale para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez. Carência, via de regra, 12 contribuições. Porém, eu tenho as exceções, aquelas situações lá do artigo 26 da 8.213, que o segurado vai ficar desobrigado de cumprir o requisito carência. Lembram que a carência? Número mínimo de contribuições que a gente precisa
para fazer jus a determinada prestação previdenciária, tá? Lembrando que carência conta de um jeito, tempo de contribuição conta de outro, então são dois conceitos previdenciários diferentes. Muito bem. Carência via de regra na aposentadoria por invalidez e no auxílio-doença, 12 meses. Se é acidente de trabalho, e aí, quando eu falo acidente de trabalho, eu englobo todas as situações do acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho, com causa e equiparação, ou se é acidente de qualquer natureza, ou se está naquela lista onde constam as doenças graves, aquela lista que a gente usa por analogia lá, o artigo 151 da 8.213, porque de fato não há publicação efetiva dessa listagem, né, pelos órgãos responsáveis, aí eu isento o segurado do cumprimento do requisito carência, ok, a assertiva aqui está perfeitamente correta, tá? Vamos aproveitar que nós estamos falando de carência, não esqueçam que o auxílio reclusão, que tinha 0 carência, a partir da MP 871, a partir de janeiro de 2019, já convertido na Lei 13.846, passa a exigir 24 contribuições como carência, tá? Muita atenção, porque é uma mudança bem drástica e eu tenho a impressão de que pode cair alguma coisa relacionada ao auxílio reclusão. Vamos voltar aqui. Letra C. Não haverá auxílio-doença nos casos de doença pré-existente. Então, não haverá direito ao auxílio-doença nos casos de doença pré-existente, a questão da pré-existência, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão. Eu falo bastante isso nas aulas sobre a gente diferenciar doença de incapacidade. Doença e incapacidade são dois conceitos diferentes. Significa dizer que você pode até entrar no sistema já doente. O que você não pode é entrar no sistema incapacitado. Você não pode entrar num sistema que prioriza o risco já sabendo que vai usar o sistema, porque isso viola a teoria do risco. Então, aquele que ingressa no sistema de previdência já com uma incapacidade para o trabalho, já objetivando o auxílio-doença, obviamente que não vai ser protegido pela lei, porque ele tem a pré-existência. Mas, se eu entro no sistema, começo a contribuir, já estou doente, mas não tenho incapacidade, não tem problema, porque se a minha incapacidade ocorrer aí no curso da minha relação previdenciária, em razão de um agravamento ou de uma progressão da doença que eu já tenho, aí, ok, não tem problema nenhum. Também é figura, a assertiva aqui é figura de legislação, repetindo aí termos da Lei 8.213. Perfeito? Muito bem. Será pago um adicional de 25% no valor da aposentadoria por invalidez para aqueles, então adicional de 25% para aqueles que necessitam de ajuda permanente de terceiros, que a gente chama de grande invalidez, que está no artigo 45 da Lei 8.213 de 91. Perfeito? Também não tem grandes dificuldades, tá? Correta a letra D. Letra E. O auxílio acidente é um benefício por incapacidade. Nós temos 3 benefícios por incapacidade na lei: auxílio doença, auxílio acidente e a aposentadoria por invalidez. Perfeito? Para a gente saber qual é o benefício, a gente precisa identificar o grau de incapacidade do segurado. Pelo grau de incapacidade, se é temporária, né, total e temporária, eu sei que é auxílio doença, porque ele está em tratamento. Se ele tem aquele prognóstico que não pode trabalhar em mais nenhuma atividade, a aposentadoria por invalidez. E se ele está nas situações elencadas pela lei e tem uma sequela consolidada, uma lesão irreversível decorrente lá ou do acidente de trabalho ou do acidente de qualquer natureza, aí fará jus ao auxílio acidente, que é o único benefício indenizatório da lei e que, portanto, pode ter valor inferior a um salário mínimo. Vamos na sequência, ó, que será pago ao segurado ao término do auxílio doença, ok? Porque o termo inicial do auxílio acidente é a data da alta do auxílio doença, decorrente de acidente de trabalho. Você sabe que o acidente de trabalho engloba doença profissional, doença do trabalho com causa e equiparação, não é só acidente típico, ou acidente de qualquer natureza, tá? Então, ambas as situações geram direito ao auxílio acidente. Ok.
deverá ser comprovada a redução da capacidade laboral para que haja direito ao benefício. Também, a gente sabe que precisa, sim, de fato, comprovar aquilo que a gente fala, né? Sequela consolidada, lesão irreversível. Ficou com uma sequela que não tem monta suficiente para uma aposentadoria por invalidez, porque não impede completamente o exercício de qualquer atividade que garanta a sua subsistência, mas gera uma dificuldade no trabalho, gera uma redução da capacidade para uma função específica, para algumas funções específicas, mas ainda permite o trabalho. Nessa lesão consolidada, nessa sequela irreversível, auxílio acidente, benefício indenizatório lá do artigo 86, tá? Eu coloquei aqui, o auxílio doença está no 59 e seguintes, o auxílio acidente está no artigo 86 da Lei 8.213, tá? A aposentadoria por invalidez começa no 42 e chega até o 47, né? 48 já é aposentadoria por idade. Esse dispositivo 45, então, está lá atrelado à chamada aposentadoria por invalidez no capítulo da aposentadoria por invalidez. Perfeito? Também é uma questão que traz diversos conceitos e diversos conteúdos relacionados a benefícios por incapacidade numa mesma questão, mas sempre fazendo referência a conteúdo legislativo. Então, a grande questão aqui é você ficar atento para identificar corretamente de que benefício a lei está falando, de que categoria de segurado a lei está falando, para você não se confundir na hora de escolher a alternativa correta. A grande questão aqui é uma boa leitura, muito atenta, e quando começar com muita informação, você vai grifando, vai fazendo a questão parcialmente, para você não ter dificuldade de se levar aí, de se deixar induzir por essas pegadinhas que aparecem em prova. Perfeito? Muito bem. Vamos então para a nossa próxima questão, gabarito letra A, então acertamos, né? E a nossa última questão. Essa última questão já falando de princípios, que é um tema muito cobrado em concurso, os princípios, que a gente também chama de objetivos, que estão lá a partir do artigo 194 da Constituição Federal, de 88, 194, tá? Ficou um pouco bagunçado aqui. 194 fala de princípios e objetivos. Falar de princípios e objetivos lá no parágrafo único do 194, onde você vai ter aqueles 7 princípios, aquelas 7 regrinhas que interessam, servem de base, de sustentação ao sistema de seguridade social. Esses 7 princípios base, além daqueles princípios que a gente chama de princípios implícitos, que são mais relacionados ao custeio, a partir do 195 para frente, esse é um tema muito recorrente em prova. Raramente a gente tem uma prova de previdenciário que não tem nenhuma questão que envolva direta ou indiretamente princípios. Então é um tema muito bacana e muito importante para você reforçar nos seus estudos. Perfeito? Você vai ler lá no 194, no parágrafo único, quais são os princípios ou objetivos da Seguridade Social, mas o que o examinador vai realmente questionar é a sua compreensão do significado de cada um daqueles princípios. Perfeito? Essa questão ela vai fazer justamente isso, ela vai trazer para a gente um pouquinho de compreensão daquilo que daquilo que significa o princípio que ele pretende que você identifique aqui. Então, olha só, eu tenho, para um segurado, na condição de contribuinte individual, não será concedido o salário família. Então, ele está fazendo referência a fato de que o contribuinte individual não tem direito ao salário família. Depois, para o trabalhador que se encontre incapaz temporariamente para o trabalho por motivo de doença, não será concedida a aposentadoria por invalidez, mas sim o auxílio-doença. Outra afirmação. Para os dependentes do segurado, recolhido à prisão, que não preencha o requisito de baixa renda, não será deferido o auxílio-reclusão. Muito bem, aí vem a questão, nesses casos, está sendo aplicado especificamente
o princípio constitucional dá. E aí ele vem com as alternativas: seletividade na prestação dos benefícios e serviços, universalidade da cobertura e do atendimento, equidade na forma de participação do custeio, diversidade da base de financiamento e democratização e descentralização da administração. Muito bem, eu sei, fazendo a leitura dessas assertivas, que o examinador está se referindo ao estabelecimento de critérios de elegibilidade para determinado benefício previdenciário. Então, ele está dizendo assim, ó, tudo bem, existe o salário família na nossa legislação, mas quem é que vai ter direito a salário família? Todo mundo? Não. Eu vou estabelecer o quê? Requisitos. Eu leio, né? Vou estabelecer requisitos. Se você é contribuinte individual, por exemplo, você não faz jus ao salário família, porque dentre os requisitos que se exige para a obtenção desse benefício é que você pertence a determinada categoria de segurado. Né? Você tem que ser empregado, trabalhador avulso ou empregado doméstico para fazer jus ao salário família. Tá? Então, quando o examinador ele traz para a gente uma delimitação dos benefícios, os requisitos do benefício, a eleição de uma ou outra categoria de segurado para determinada prestação previdenciária, ele está falando do que exatamente? Ele está falando de seletividade. Perfeito? A seletividade é que vai dizer que o legislador ordinário vai selecionar os riscos cobertos e estabelecer os requisitos específicos para benefícios e serviços de acordo com a sua capacidade financeira. A universalidade, ela vai falar sobre a mais ampla cobertura e sobre incluir todas as categorias de segurado, né, toda a população de forma geral no sistema de seguridade. Equidade é custeio, cada um participando na medida da sua capacidade contributiva. Diversidade na base de financiamento também é de custeio. É a regrinha do artigo 195 da Constituição Federal sobre quem são os sujeitos que vão pagar o sistema. E democratização e descentralização tem a ver com a gestão do sistema, gestão democrática do sistema. Lembrem que a gestão do sistema é uma gestão com a participação do governo, com a participação da população, dos trabalhadores, dos empregadores e de aposentados e pensionistas. A gente diz que a gestão é democrática, descentralizada e quadripartite, ao contrário da contribuição, porque a contribuição é tripartite. Aposentados e pensionistas não contribuem sobre aposentadorias e pensões do regime geral de previdência social, que é o que você está estudando, porque é o que vai cair na sua prova de TRF, não é o regime da sua vida, porque você, aprovado no concurso, vai para o regime próprio de previdência social, porém é o regime que é exigido na prova de concurso em razão, claro, do volume de ações previdenciárias envolvendo o regime geral no âmbito do tribunal, do TRF da terceira região especificamente, perfeito? Então, também é uma questão tranquila, mas que vai exigir um pouquinho de compreensão deste conteúdo constitucional, perfeito? Muito bem. Essas eram as questões, então, que eu trouxe para tratar com vocês aqui neste nosso encontro. Digo e repito, nós seguimos juntos com vocês nessa sua caminhada até o dia da prova. Eu estou no Instagram como professora Ana Júlia Cachan e respondo vocês por direct no Instagram. É a maneira mais fácil de nos comunicarmos, caso você tenha alguma dúvida. Estou treinando questão, não entendo o gabarito, quero saber por que está acontecendo isso, a gente pode conversar pelo Instagram. De qualquer modo, a Nova continua gerando muito conteúdo para vocês pelas redes sociais e especialmente aqui pelo YouTube. Então, peço mais uma vez, se você está gostando daquilo que você está tendo com a gente aqui, por favor, curte, compartilha, se inscreve no canal, dá seu like e ajuda a gente a atingir o maior número de pessoas possível para que a gente possa seguir aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês, perfeito? Eu agradeço muitíssimo a sua atenção, saiba que eu estou torcendo firmemente para que você chegue lá, atinja seu objetivo e saiba que vocês podem contar comigo nessa caminhada de vocês, perfeito? Um grande beijo e até a próxima!